quando a gente está atuando, nós temos que pensar no que está acontecendo na prática, né? Então, o que acontece muito na prática? Porque isso aqui que está prevendo esse artigo é como deve ser, é o mundo ideal. É assim, juiz não conseguiu localizar bens ou devedor, você vai suspender o processo por 1 ano. Depois desse 1 ano, se não identificou o devedor ou patrimônio, você vai arquivar. E aí, passados 5 anos, tem a prescrição intercorrente. Só que na prática, muitas e muitas e muitas vezes, o que é mais comum é o juiz não suspender, é o juiz não mandar arquivar. E a Fazenda Pública, toda hora, atravessar uma petição querendo que se encontrem mais bens. Falando assim, vamos tentar agora sim, vamos tentar agora assado, né? E com isso, fica prolongando o processo. Só que o STJ decidiu que, independentemente do juiz fazer isso que o artigo está falando, ou seja, o juiz não localizou patrimônio, mas o juiz não suspendeu o processo, o juiz não arquivou o processo, deixou lá, paradão o processo. Mesmo assim, então, a partir do momento que volta a negativa, ou seja, tentou localizar o devedor, não conseguiu, veio uma negativa. Veio uma frustração dessa citação. Tentou penhorar bens, não conseguiu? Vem uma negativa. Quando a Fazenda toma ciência dessa negativa, ou seja, veio essa negativa para os autos, a partir desse momento, começa a contar esse prazo aqui. Ou seja, ele totaliza, deixa eu voltar aqui, ele totaliza 6 anos, tá? Então, para simplificar o raciocínio, quando a gente for falar de prescrição intercorrente, significa que o processo ficou parado, né? Ficou lá parado ou simplesmente tentando localizar bens, mas não conseguiu encontrar o devedor, não conseguiu localizar bens no prazo de 6 anos. 1 ano que seria o da suspensão, mais 5 anos, que é o da prescrição. E tá aqui, inclusive, para vocês, tá? O julgado do STJ sobre esse assunto, que eu coloquei aqui em laranja para destacar bem que esse prazo de 1 ano mais 5, ele tem início automaticamente da data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens. Tá? Então, mesmo que o juiz não suspenda, não arquive, etc., não interessa. Ele tem um início automático desse ponto aqui. Nesse ponto, eu vou até pegar o gancho aqui, uma pergunta que eu vi, que é da Alessandra, que ela pergunta aqui: citação inválida e houve penhora, nulidade? Nulidade, Alessandra. Nulidade. E, de repente, nesse seu caso, por que nulidade? Porque se a citação, que é o começo do processo, citação significa o quê? Eu tenho processo, a Fazenda Pública entrou com processo. Eu, Fabiana, vou ser chamada para o processo, vou ser cientificada de que existe esse processo para que eu possa fazer a minha defesa, para que eu possa tomar as providências. Então, essa citação, a partir dela, vão acontecer as coisas. Então, se essa citação foi inválida, tudo que aconteceu depois dela deve ser anulado. E, inclusive, se já passou mais de 5 anos, né? A gente pode até discutir aí, talvez, uma prescrição intercorrente, né? Porque essa penhora também acabou sendo anulada e assim por diante. Tá? Mas isso tem que ver o caso a caso, né? O que foi acontecendo no processo. Agora, já pegando aí sua questão, sim, nulidade, tá joia?